A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos meus amados irmãos que estão online, amém? Eu vou explicar a você, preste bem atenção. Se você entender, é uma bênção para a sua vida, amém? Veja bem, não existe igreja em célula. Não existe igreja em célula, amém? A igreja, ela é um corpo e não uma célula. E veja bem, igreja não é esses nomes que eles criam na terra, nem templo que eles constroem e nem placa. A igreja é você. A igreja sou eu, amém? Nós não podemos criar nome, criar ministérios, ou colocar placa e chamar de igreja. Isso não é igreja. Porque o ministério de Jesus Cristo é um. E o ministério que o homem cria é outro, que não tem nada a ver com Deus. Amém? E os ministérios que o homem cria não pode te levar à salvação, nem te levar a Deus. Nós que estamos aqui no YouTube, nesse grupo de casa em casa, e alguns irmãos que estão conosco online, alguns irmãos já entendem, entendeu? Nós somos a igreja do Senhor e congregamos de casa em casa, no ministério de Jesus Cristo. Mas esse ministério de Jesus Cristo, ele não tem placa, ele não tem endereço aqui na terra, e ele também não é visto com os olhos naturais. O ministério de Jesus Cristo é visto com os olhos espirituais, é pela fé, amém? E nós somos do ministério de Jesus Cristo. Por isso nós congregamos de casa em casa, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, em nome do Senhor. Amém? Porque os ministérios, as placas que o homem coloca, isso aí na Escritura Sagrada é chamada de sinagoga de Satanás. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e 9. Amém? Por isso, nós não construímos templos de pedra. Por isso, nós não construímos templos de pedra para adoração e nem colocarmos placa. Porque a igreja está dentro do nosso coração. A igreja, o ministério de Jesus Cristo está dentro de nós, do nosso coração. E o ministério de Jesus Cristo não se envolve dinheiro, não pode envolver dinheiro de espécie alguma, nem dízimo, nem oferta, nem nada disso. Tem que ser de graça, conforme ele disse. Ele disse lá em Mateus 10, versículo 8 e 9. Ele disse: de graça recebemos a salvação e de graça nós temos que levar a salvação. Ele deixou o exemplo para nós. Nós não podemos sair do exemplo dele e querer criar alguma coisa para nós mesmos e achar que é igreja. As pessoas até pronunciam errado. As pessoas pronunciam que as placas que o homem cria, o nome que o homem que cria essas placas. As placas que o homem cria, o nome que o homem cria, ele chama de igreja. E aquilo não é igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7,
versículo 47 e 48, fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Amém? Deus habita no templo que Ele criou, que somos nós, que é você que está online conosco. Somos nós. E não pode envolver dinheiro nenhum nas coisas sagradas, porque senão vira corrupção. Amém? Os homens que se dizem pastores, que não são pastores, são falsos profetas, usam o nome do Senhor para se enriquecerem à custa do desespero das almas. Amém? A palavra de Deus é profunda. Você tem que entrar para a profundeza de Deus para descobrir quantos falsos homens existem na terra, usando o nome do Senhor para se enriquecerem. E esses nomes que eles criam, esses ministérios que eles criam, esses templos, é morto e vazio. Então veja bem, o ministério de Jesus Cristo é o único que tem a plenitude. O ministério de Jesus Cristo tem as 7 luzes, que é os 7 espíritos da criação. E o ministério que o homem cria não tem, porque as 7 luzes não é físico, é espiritual. Amém? Você dá uma olhada lá em Isaías 11 e você vai ver que quando Cristo foi batizado por João Batista, repousou dentro de Cristo, no coração dele, repousou os 7 espíritos da criação, que é o poder de Deus, e as 7 lâmpadas, as 7 luzes. Fala lá em Números capítulo 8, do 1 ao 4, que aquele candeeiro batido de ouro puro com as 7 luzes, aquele candeeiro representa a igreja, representa eu, representa você. Era o modelo nosso. Hoje somos nós. Quando nós batizamos no ministério de Cristo, entra para dentro de nós aquelas 7 luzes, que é os 7 espíritos da criação. Está em Isaías 11. Amém? Se tiver o amor de Deus dentro do templo, é morto e vazio. Continua sendo morto e vazio. Eu vou explicar por quê. Continua sendo morto porque não tem a plenitude. E aquilo lá, o homem que criou, não está na Escritura Sagrada que o homem tem que construir templo exclusivo. Amém? E aquele templo que eles constroem, tem lá uma maldição dentro do templo, que é o alvará. Se você olhar, veja bem, para você entender, se você constrói um templo, enche de cadeira e põe um altar de madeira, aquilo lá era da lei de Moisés, atrás do véu, entendeu? Se o fiscal vem e você está reunindo e falar assim para você, se o fiscal vem e você está reunido, vai te proibir de ficar ali, porque ele vai falar, você está proibido de adorar seu Deus se você não colocar o alvará. E se você colocar o alvará, aquele alvará está ficando acima de Deus, porque sem ele você está proibido de adorar, entendeu? Quando você coloca o alvará, aí você está debaixo da lei e não na graça.
Por isso é que não pode construir templos de pedra e nem criar nome. Tem que ser de casa em casa, conforme o Senhor disse. A igreja é você, a igreja sou eu. Nós congregamos no ministério de Jesus Cristo e é de casa em casa. Porque se nós construirmos templo ou colocar uma placa, a lei vai te obrigar a colocar um alvará. E se você colocar um alvará, você está debaixo de maldição. Conforme está em Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Está escrito assim: pois todo aquele que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. É evidente que ninguém é justificado pela lei. Se você colocar um alvará, você não é justificado por Deus. Amém? Se você colocar um alvará, você não é justificado por Deus. Por isso que não pode criar essas coisas. Porque lá em Romanos, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: pois todo aquele que ouve a lei não são justos diante de Deus, mas todo aquele que praticar a lei hão de ser justificados. Para eu praticar a lei de Deus e a lei do homem, eu tenho que estar de casa em casa, residência. Porque aí a lei não vem me obrigar numa residência a colocar alvará. A lei não vem me obrigar numa residência a colocar o alvará. Então eu vou estar sobre a lei de Deus e sobre a lei do homem. Não vou estar ferindo nenhuma das duas, entendeu? E não pode cobrar dinheiro. Não pode envolver dinheiro nas coisas sagradas. Não pode envolver dízimo, não pode envolver oferta, não pode envolver dinheiro de forma alguma. Não pode. E eu vou explicar o porquê. A minha casa não é errado, porque é residência. Você pode obedecer a lei em tudo, mas para servir a Deus, você não pode ouvir a lei. Amém? Para adorar ao Senhor, você não pode ouvir a lei. Você pode obedecer a lei para você viver nesse mundo. Pagar seus impostos, né? Pagar seu IPTU, aquelas coisas todas. Mas se você ouvir a lei para servir a Deus, você perde a sua salvação. Tudo que ter sabedoria, temos que ter sabedoria. Se não tiver sabedoria, você perde. Você dá uma olhada, se você tiver um lápis e um papel ofício para você marcar, você vai ser uma bênção para a sua vida. Você vai entender tudo. Lá em Mateus 5, versículo 17, Jesus veio para cumprir a lei de Moisés, entendeu? Porque ele veio cumprir a lei de Moisés, porque os sacerdotes da lei de Moisés, eles se corromperam,